troca para cirurgia espiritual, que é um item que a gente usa na cirurgia espiritual, como algodão, álcool, luvas, ou também 1 quilo de alimento, porque alimento sempre precisa. Gases, essas coisas. Mais algum recado, Luiz? Tem o curso de reiki, que dia que é? 27 de agosto. 27? É. Dia 27 de agosto tem curso de reiki nível 1 e nível 2. Quem quiser se inscrever, o valor é R$150. Passa o dia aqui e tem alimentação incluída. Mais algum recado? Sim. Qual é? Brechó, tem tudo. Vende o nosso peixe, hein? Pelo amor de Deus. Se ele não vender, ninguém mais vende. A gente tem mais 2 anos de contrato aqui, né? Vamos ficar aqui. A gente está num litígio na justiça aqui com vários problemas que a gente já falou nisso aqui. E a gente está aqui, ó, que a gente vai ter que acumular. E eu confesso para vocês que a gente já tem um dinheirinho assim acumulado, pouquinho, mas a gente vem conseguindo, porque a gente não conseguia nem para as despesas. É graças ao nosso brechó, nosso artesanato, as esfirras, enfim, tem até chimia de abóbora, tem tudo, né? Tá aqui, ó, e vai ter mais coisas ainda. Às vezes vai ter até café para vender ali. Jesus Cristo chegasse aqui, parem com esse comércio na casa. Não é tão grave assim, não é para dinheiro, é só para a gente tentar ir para um outro local, né? Que seja tão bom quanto aqui, ou melhor, quem sabe, né? Ou se for para a gente ficar aqui, para a gente melhorar as nossas condições. Aqui a gente consegue a nossa casa de passagem, né? Nós temos um projeto, né, que é criar um Instituto Felicidade. E no Instituto Felicidade ele tem uma casa de acolhimento, uma casa de passagem, no projeto. Tem também escolas profissionalizantes de vários itens, como padaria, mecânica, computação, toda para pessoas carentes. Esse é o nosso projeto. Esperamos colocar em prática, se Deus quiser. Então, à medida que a gente for arrecadando, que a gente um dia construir a nossa sede, ela será, além da casa espírita, também essa questão filantrópica de dar instrução para quem precisa para melhorar a condição de vida das pessoas. E a casa de passagem, principalmente para mulheres que sofrem violência doméstica, às vezes precisam sair, para aquelas pessoas, às vezes, que chegam, que vêm, e a gente teve essa experiência, experienciou isso, as pessoas que vêm do interior acompanhar familiares que ficam internados, que não têm onde ficar às vezes, também seria nessas finalidades. Enfim, acolhimento, né? Numa casa que a pessoa chega, fica ali 2, 3 dias e depois segue ali. Então vamos começar a nossa noite de orações. Então vamos silenciar nossa mente agora, relaxar, entrar em sintonia com Cristo, com a espiritualidade superior, melhorar nossa vibração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Nós tínhamos a palestra hoje com a Adriana, mas ela teve que fazer uma viagem do calor. E aí, na terça-feira, a Cris me pediu para substituí-la. Daí, como eu não tinha uma palestra preparada, nem ia ter tempo de estudar, e na semana passada a gente falou do caminho do meio, e ficou faltando esse tema, o caminho do meio,
ele rende várias palestras, né? A gente vai continuar aí. Então a gente vai falar um pouco sobre o fundador dessa filosofia e vamos falar um pouco dos dois extremos, do material e do espiritual. E também vamos falar no final da palestra sobre os atributos do caminho do meio. Então, no século 6 a.C., na Índia, tinha um rei que tinha um filho que viria a ser o Buda, né? E se chamava Siddhartha Gautama. Ele era, como eu disse, ele era um príncipe, que naquela época tinha aqueles reinos de senhores feudais, assim, e ele vivia numa riqueza, vivia num palácio muito rico, muito próspero. E assim ele, quando já numa idade de 8, 10 anos, ele nunca saía de casa. Quando ele saía de casa, o seu pai, que era o rei, ele mandava enfeitar as ruas. As pessoas tinham que se vestir de maneira próspera, bonita, assim, por causa da honra do filho dele, príncipe, que ia passar ali. Então ele cresceu nesse meio de luxo, de riqueza. E ele achava que a vida do reino, todas as pessoas eram como ele. Porque toda vez que ele saía, estava tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo ótimo. Só que no passar do tempo, um motorista de aplicativo, perdão, um carroceiro, na época, se fosse hoje, era um motorista de aplicativo, e ele começou a fazer amizade com esse carroceiro que fazia transporte para o rei. E o carroceiro começou a dar real do povo da Índia naquela época, que não era aquele luxo que ele achava que era luxo. Então ele começou, o pequeno príncipe começou a fazer as saídas do palácio às escondidas. Nessas saídas ele pôde experienciar a pobreza do povo, a miséria, e aquilo inconformava ele profundamente, incomodava profundamente ele. Então ele foi procurar explicações espirituais para as suas aflições. Nisso ele conheceu dois mestres da época, de duas seitas espiritualistas que pregavam o não prazer. Pregavam que teria que a carne sofrer excomunalmente para que não tivesse nenhum prazer, porque o espírito tinha que ser puro. E como a carne podia desviar através dos prazeres a evolução do espírito, então pregava-se o alto flagelo da carne, do corpo. E vocês sabem que essa seita existe até hoje na Índia. Até hoje existe. Às vezes, se vocês pegarem lá nessas redes sociais, TikTok, YouTube, sobre a Índia, vocês vão ver às vezes que tem uns camaradas lá que ficam numa posição e nunca saem daquela posição. Então era mais ou menos assim lá na seita. O camarada tinha, a perdição dele era as mãos traziam o prazer. Ele decidiu que, por exemplo, não ia mais abrir a mão nunca mais na vida. E aí, de mão fechada, as unhas cresciam e rasgavam a carne. Outro, esses dias me chamou a atenção, que eu estava olhando coisas da Índia, que eu já falei aqui para vocês, que eu quero ir para Naravash ver os defuntos serem queimados na beira do Ganges lá. Todo mundo achou meio estranho, mas tudo bem. Outros ficavam assim com a mão. E aquilo, a vida toda com a mão assim. Isso ainda tem até hoje, porque eu vi isso aí essa semana ainda. Assim que o cara calcifica o osso, deve provocar dores terríveis
E o camarada não sai dessa posição até morrer. E o príncipe Gautama resolveu que um dos prazeres dele que ele tinha aqui era a alimentação farta. Resolveu que iria comer somente estrume de animais, de galinha, de porco, de gado, de vaca. Somente, literalmente, você ia comer merda. E ele passou, se eu não estou enganado na história, 6 anos nessa situação. Então ele ficou muito magro. As pessoas têm uma imagem de que Buda é gordo, né? O Buda gordo e sorridente é o Buda japonês. É o Buda da sorte. Esse é outro Buda, esse é outro, não é o mesmo Buda que ele está falando. Então aí o Siddhartha Gautama ficou extremamente magro. Um dia ele foi num rio, ampararam ele até o rio, e ele foi se banhar um pouco no rio, e o rio era raso, a borda do rio era raso, e ele estava se afogando lá, no rasinho da água. Então vieram umas pessoas e socorreram ele. Nisso que ele estava sendo socorrido, passava um barco de pesca com os pescadores, e tinha um pescador que estava afinando um instrumento musical, e o Buda ali, quase morrendo ali, sendo socorrido, viu que o pescador afinava aquele instrumento. Aí ele fazia aquele movimento de afinar, e ele apertando, aí apertava, tuf, arrebentou a corda. Aí ele teve a iluminação, pensou assim: opa, nem frouxo, nem forte demais. Voltou, saiu, foi lá, se despediu dos 2 mestres dele, que pregavam a mutilação da carne. Cagaram na cabeça dele, né? Mas ele mesmo assim decidiu sair e foi para as montanhas. Passou 40 dias e 40 noites. É a mesma história do Cristo, né? 40 dias, essas coisas de coincidência, assim, parece que a pessoa que escreveu para um, escreveu para o outro, né? Mas tudo bem, vamos fazer de conta que aconteceu exatamente assim, para nós não sair da história. E nesses 40 dias e 40 noites, ele atingiu a iluminação. Foi aonde ele se conectou com o espiritual e atingiu a iluminação. E sua primeira missão, aí isso já está em todos os livros aí do budismo, já encontra, era ir lá naquele templo onde tinha os 2 mestres que pregavam o alto flagelo e convertê-los. E assim ele fez. Certo? Então essa é a história da fundação do Caminho do Meio, que naquele arrebentar da corda ele teve a iluminação e criou essa doutrina do Caminho do Meio, essa filosofia de vida. E o que vem ser o Caminho do Meio? A gente já falou semana passada que o Caminho do Meio, ele nas outras crenças, no cristianismo, é a prática do Evangelho de Jesus. Aqui no Espiritismo nós chamamos de reforma íntima, de boas ações, amor e caridade. Só que a nossa sociedade hoje em dia, ela é extremamente materialista. A gente é extremamente materialista. A gente só pensa em ganhar dinheiro. Trabalhar, ganhar dinheiro. Trabalhar, ganhar dinheiro. Trabalhar, ganhar dinheiro. E o espiritual, que é o caminho do meio, o progresso espiritual, o avanço espiritual, a evolução espiritual, fica de lado. Isso é um fato para a gente, todos nós. Só que tem um problema. Aí assim, a gente que já está, no caso eu estou no Espiritismo desde os 16 anos, e nesse período a gente vai estudando um pouco, a gente já percebeu um pouquinho, aprendeu um pouquinho, que o que é a nossa vida é o espiritual. O material é um acessório. A gente precisa do material, mas a gente não precisa do tanto que a gente busca o material.
Porque assim, ó, a gente já aprendeu que nós fomos criados por Deus, que nos criou neutro. E daí nós temos todo o progresso e evolução espiritual para voltar a ser essência de Deus, para voltar a fazer parte de Deus, ou seja, progredir para chegar a esse nível de iluminação de anjo, de como querer dizer. Só que neste caminho só é perene, você só consegue avançar pelo caminho do meio, pelas questões espirituais, não pelas questões materiais. E o pior de tudo isso, sabe o que é? Que vocês não têm ideia. Pode apostar, pode olhar para a vida de vocês, pode olhar. Tem gente que nasce, começa no financeiro e bem, daqui a pouco leva uma lambada, uma rasteira. Tem gente que patina e não vai para frente. Não vai. Só que tem um problema que vocês talvez não tenham se dado conta. Lá na espiritualidade, antes de nascer, o compromisso de nós, de vocês, não era ficar rico, era progredir espiritualmente. Acontece que a gente não opta pelo caminho do meio e vai para o extremo do material, a busca extrema, faculdade, mais curso, preciso mais curso, essa não está boa, vou para outra, vou mudar de emprego, e pau, e a gente deixa o espiritual de lado. Só que isso já está colocado aqui na nossa essência. Aí há uma sabotagem natural do processo material excessivo, involuntária, porque está na lei do teu progresso espiritual. Beleza. Aí tem pessoas que resolvem ir para uma comunidade espiritual. Não, você me dedicar só às questões espirituais agora. Vou para o sol, vou para a praia, não sei do que. Esquece que precisa trabalhar, precisa comer, precisa se alimentar. Porque lá antigamente, na época dos templos Shaolins, e agora eu vou se prender na Jara. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui atleta de Kung Fu. Lá na minha juventude, eu passei um tempo treinando Kung Fu e eu aprendi sobre os Shaolins. E os monges Shaolins, eles lutavam Kung Fu. Mas eles, no mosteiro, as atividades deles eram assim, ó. De manhã levantava 4 horas da manhã, fazia oração, meditação, oração. Depois ia cuidar do café, fazer as limpezas do templo. Uns iam começar as funções do almoço, outros iam para a lavoura, voltavam antes do meio-dia, mais uma meditação, almoçavam uma meditação, depois tarefa de novo. Iam vender os seus produtos na cidade, porque eles eram monges, mas precisavam comer, eles precisavam manter todo o serviço. Então eles tinham um equilíbrio espiritual e material. Então eles conseguiam progredir espiritualmente também, porque havia um equilíbrio. Aí a gente aqui às vezes acha que a gente tem que ir para uma comunidade para se dedicar só ao espiritual, esquece que tem que trabalhar e pagar as contas também. Aí não fecha o caixa. E pior, tem outros que começam numa religião, no espiritismo, no evangélico, e eu estava acompanhando esses dias, essa semana, um pastor evangélico, que ele é evangélico mesmo, e a função dele é provar que espíritas falam com mortos e quem fala com morto é direcionado pelo demônio. Isso também é o outro extremo do espiritual, é o fanatismo que cega, que não deixa a pessoa desenvolver e crescer. Então, nem ser fanático, nem ser materialista demais.
E o que a gente deve fazer então para procurar o meio termo? Porque eu preciso trabalhar, eu mesmo, hoje eu saí do meu trabalho às 5h30, deixei os rapazes na casa deles, fui para casa correndo, o carro a 130 por hora, sorte que não tinha um policial ali, tomei banho, não tinha nada para comer, vim com fome, comi bolacha aqui para chegar aqui e abrir o nuco. Então, tipo, é uma vida assim, ó, né? Nós temos colegas aqui que são trabalhadores da casa que não podem vir trabalhar no passe porque eles têm que trabalhar, Mas isso é uma criação da gente, uma necessidade que não é necessária. Às vezes o camarada já tem casa própria, os filhos já cresceram, já se formaram. Pô, conheci uma pessoa, eu não vou falar o nome, porque eu tenho certeza que muitos de vocês conheceram, um dono imobiliário, já faleceu. Ele estava com 79 anos, desesperado, atrás de gente para alugar apartamento ali na praia, pegando gente lá na entrada de turista, assim, ó. Eu tenho um amigo que era empresário, milionário, muito rico. Ele tem 240 mil hectares na Amazônia, assim, largado. Sentado na cadeira, ele lá e eu cá. E ele me diz assim: Carlos, de nada disso vale a pena. O que adiantou ter tudo isso? Estou eu aqui sozinho, frustrado porque deixei de fazer as coisas. Gostaria de ter sido espírita como você, mas sempre o dinheiro falava mais alto para mim. Sempre a busca pelo dia. Ele falou assim: eu vendi uns terrenos ali em Jurerê por 10 milhões de dólares. O que eu vou fazer com esse dinheiro velho agora de 80 e poucos anos aqui caindo nos pedaços? De que me serviu isso? O que eu vou fazer com deixar para os filhos ficar brigando? Eles já são ricos. Eu falei para ela: você espírita precisa. Eu não falei, a ética não me permite. Mas deu vontade, hein? Deu vontade, hein? Mas é verdade. Então veja que esse caminho que ele optou, chegou no final da vida, aquela essência que foi colocada lá no nosso plano reencarnatório, chamou ele e falou assim: o que tu fez da vida, cara? Aí ele está frustrado, mas a gente falou para ele: calma, vai ter outra oportunidade, na próxima você vai nascer pobrinho. Calma. Então o que a gente deve fazer para começar esta... Não estou nem falando de reforma íntima, porque eu imagino que todas as pessoas que são boas, de coração boa, caridosas, mas instrução espiritual. Buscar instrução. Tipo, vamos ler um livro. Ler livro não dá, porque não tenho paciência, a gente não tem paciência. Mas assim, ó, hoje em dia, tem material nessa internet de excelente qualidade. Tem muito lixo também, mas tem material de excelente qualidade com pessoas que estão aí com nós, tanto dentro da doutrina espírita. Tem um evangélico, meio que ele está em conflito com os evangélicos, que é excepcional. Esqueci o nome dele. Fábio Teruel. Fábio Teruel, não é esse? Acho que não, é um barbudo. Não, então não é o mesmo. Padre Henrique. Hã? É Padre Henrique. Pastor Henrique. Pastor Henrique. Não, Fábio não sei o quê. Ele é evangélico. Agora mas ele fala de espiritualidade assim, que ele podia vir dentro da casa espírita falar. Por quê? Porque ele tem conhecimento. E a gente pode começar a ter conhecimento assim, tendo pequenas pesquisas. Vê ali um videozinho assim, que o cara está falando um pouco de filosofia. Não gosto de filosofia, mas filosofia é espiritual. Filo quer dizer amor. Sofia quer dizer amor ao conhecimento. Então assim, ó, dá para começar, pega um pedacinho aqui, uma coisinha ali, vicia. E se você começa a entender, jogar isso no teu dia a dia, aí você começa a ter esse desenvolvimento que só vai crescer das questões espirituais. Porque espiritual
não é ter asinhas, ou então ficar aqui assim, ó. Não é isso. Espiritual é instrução. É instrução moral e instrução intelectual. E eu vou dizer para vocês, não adianta ter preguiça. Não adianta. É obrigatório. Porque esse magnetismo de Deus que colocou em nós, na nossa essência, que está desde a nossa criação, ele nos impulsiona para cá, para Deus. Não adianta tu mudar o caminho, porque só vai tomar na cabeça. Não adianta, tem que deixar fluir, não precisa ser fanático ao extremo, não precisa ser materialista, deixa ir fluindo, deixa crescer isso, porque não tem como. Se as pessoas que leem a literatura espírita, ela vai saber, por exemplo, que a encarnação para aqueles espíritos trevosos, ela é obrigatória. Eles encarnam na marra para eles terem esse progresso espiritual também. Então é para todo mundo. Então dá para ir colocando aqui, ali um pouquinho de leitura, um pouquinho de conhecimento, sem fanatizar ninguém, sem dizer aquele é meu mestre, porque ninguém é mestre de ninguém, cada um é seu mestre, e vai amadurecimento sem conhecimento. E o outro tema que eu quero falar é sobre os atributos do caminho do meio, e para isso eu gostaria que a Nangela colocasse agora um personagem que para mim simboliza muito o caminho do meio. Essa nossa irmã Irma Paredes Lima, nossa colega coordenadora dos trabalhos no período da tarde. Ela desencarnou nesse sábado, dia 15 de julho. Eu a conheci há cerca de 16 ou 17 anos atrás, lá no centro holístico. E nós trabalhávamos de médium na casa, e lá formava-se uma corrente, e ela ficava sempre oposto ao meu posto. Eu ficava de frente para ela, e eu sempre a observava, apesar de nunca ter passado dos cumprimentos, mas eu sempre observava. Essa é sua filha Aline, portadora de síndrome de Down, e eu tenho uma história com ela também. A Irma, ela chegava lá no centro espírita, para mim ela era um exemplo. Por quê? Porque dentro da casa espírita, todos os lugares, sempre tem aqueles murmurinhos, e eu não estou aqui criticando absolutamente, mas ela tinha uma postura extremamente discreta, o que é importante para um médium na casa espírita, para um trabalhador na casa espírita. Sempre essa postura discreta, chegava lá, cumprimentava as pessoas de maneira amável e ia para o seu posto de trabalho. Eu nunca vi ela em nenhuma situação que eu pudesse pensar assim, pô, negócio estranho. Ela sempre um exemplo para mim. Enfim, passamos lá 3 anos e meio, aí nasceu o núcleo e eu vim para o núcleo. Há uns 6 meses depois que o núcleo começou, ela apareceu lá no núcleo para fazer um tratamento de desobsessão. E ela me relatou que estava um pouco desmotivada lá na casa espírita que ela estava. E eu falei para ela, mas por quê? Ela falou assim, não sei, estou meio desmotivada. Eu falei assim, porque para mim lá, tu era um exemplo de comportamento do médium. Para mim, você, na minha opinião, você devia estar muito motivado. Então, ela veio para o núcleo, saiu lá do holístico e veio ficar com a gente, trabalhar com a gente. Então, para mim, um atributo do caminho do meio é isso: a discrição, a seriedade, não a entrega às maledicências. Isso é muito importante. E isso a Irma tinha muito. Lá no holístico, ela desenvolvia um trabalho
de costura ou de bordado, eu não me lembro exatamente, porque eu nunca tive um conhecimento exato do trabalho que ela fazia para crianças carentes. E mesmo ela saindo do holístico e vindo para o núcleo, ela continuou com esse trabalho, mesmo atuando aqui no núcleo, sem prejudicar as crianças. Veja que a imparcialidade que ela teve em nome da caridade. Um outro atributo do caminho do meio, do cidadão de bem, atributo de Deus. Então, essa era a Irma, que também, apesar de estar em outra casa espírita, ela continuava desenvolvendo esse trabalho. Aqui no núcleo, ela começou a coordenar os trabalhos durante o dia. Entre esses trabalhos, um dos trabalhos que ela coordenava era o diálogo fraterno, que ela prestava esse trabalho de diálogo fraterno, de receber as pessoas para conversar, as pessoas com problemas, e ela sempre emprestou os seus ouvidos com bons conselhos para as pessoas que chegavam. Mais um atributo que eu não posso deixar de falar, que é esse de a pessoa caridosa com as outras pessoas, estava sempre disposta. Nunca vi ela entrar em conflito com ninguém. Sempre que a casa passou as determinações, ela sempre buscou o entendimento e botou em prática, sempre aquela pessoa prestativa e amável. Numa ocasião, eu e a Cris estávamos planejando fazer algumas mudanças no trabalho que era na quinta tarde de passe, e por algum motivo, alguma pessoa conversou com ela e disse que nós não estávamos mais contentes com o trabalho dela, que isso estava acontecendo, isso e aquilo. Qual foi a atitude da Irma? Imediatamente ela nos procurou e perguntou se o trabalho dela não estava mais adequado, se a gente tinha alguma reclamação, se ela estava cometendo alguma falha. Mais um atributo do caminho do meio, um atributo do homem do bem, que é não levar adiante as maledicências. Foi na fonte, e nós obviamente esclarecemos elas, não tínhamos nenhuma reclamação, nunca tivemos, e isso nós falamos para ela, e ela continuou o seu trabalho. Enfim, ela adoeceu, acho que há cerca de uns 4 anos, problema de câncer no intestino. Na ocasião a gente foi no hospital visitá-la. Os médicos não tinham dado muita esperança porque precisava fazer uma cirurgia. Aí a gente nem tinha muito o que conversar, porque na situação o que a gente fala? Aí ela estava cheia de esperança, mas não podia fazer a cirurgia. A gente falou, não, mas você pode, agora não dá para fazer a cirurgia, mas daqui a pouco dá, quem sabe, e dá tudo certo. E assim aconteceu, ela teve a melhora, mas com o passar do tempo, ela teve complicações, e do ano passado para cá teve mais complicações, e na semana passada, no dia 8, a gente foi visitá-la, eu e a Cris, porque ela estava em casa, no tratamento paliativo já, e a gente foi lá visitar ela, estava na cama. Quando a gente chegou e ela estava acamada, carequinha, com as sobrancelhas artificiais, aí eu falei para ela, forte, irmã. Ela entendeu que se fosse uma pergunta, mas eu não estava perguntando. Eu olhei para ela e percebi que ela estava forte. E estava. Então a gente conversou. E uma coisa me chamou muito a atenção. Eu não estou vendo os familiares dela aqui, não sei se eles vieram. Está ali. Mas eu garanto para vocês, com toda certeza absoluta, que eu fiquei o tempo todo, durante uns 40 minutos, olhando para ela. E nesse tempo, eu já adquiri um pouco de sensibilidade. Eu ficava o tempo todo olhando para os olhos dela e me chamava a atenção. Eu não conseguia me concentrar na conversa dela, mas nos olhos dela eu me concentrava. Os olhos dela eram vibrantes. Por que eram vibrantes? Porque ela não estava doente.
Ela teve a doença, o câncer, ela teve, mas ela não ficou doente, porque em momento algum eu ouvi, e eu tenho certeza, ela reclamar da vida dela, ela reclamar porque teve a doença. Em momento algum eu vi ela amaldiçoar a Deus, se colocar de maneira injusta, que foi injustiçada. Em momento algum. Está aí mais um atributo do caminho do meio, do homem do bem, que é a resiliência, a abnegação, a gratidão. A gratidão. Então isso é verdade, que ela cuidou de todos o que era possível cuidar. Eu sei que a vida dela não foi uma vida tão fácil. Eu sei disso porque nas palavras dela, que me chamou muito a atenção, que nós perguntávamos, ela falava dos filhos e do seu esposo, e ela veio dizer assim: meu esposo, eu fui realmente conhecer o que era um companheiro de verdade depois que eu conheci meu esposo. Está aí então mais a boa esposa que reconhece. Então só temos a falar da Irma coisas boas. E voltando aos olhos dela para a família, eu garanto para vocês, como ela não adoeceu, ela não está doente, logo que ela desencarnou, não tinha uma mão, tinha várias para ampará-la, para recebê-la na pátria do Pai. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Então, fiquem tranquilos. É só uma separação física, porque agora, na condição dela, que ela se encontra, ela é ainda mais presente na família. Ela é ainda mais presente e ela ainda mais, vocês podem senti-la ainda mais, se permitirem. A vida segue aqui para todos, segue para todos, para os familiares, a vida dela segue para todos, mas não existe a separação. Isso são laços criados de outras vidas e desta vida fortalecidos, e ela encontra-se absolutamente bem. Não precisam saírem desesperados em busca de psicografia aqui, psicografia, não precisa, ela está bem. Eu garanto para vocês, porque ela era uma pessoa de bem, uma boa pessoa. E o que eu posso fazer para ela, nós já pedimos orações em outras ocasiões aqui, já fizemos orações para ela. E o que eu só posso pedir para ela, em gratidão por ela ter feito parte da minha vida e da vida do núcleo por esses anos aqui, é que nós pudéssemos aplaudir. Então, passe a todos. Vamos lá.